ministração da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6. De repente está pensando de novo nesse versículo, mas nós vamos ler novamente e vamos meditar mais uma vez nesse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6. Você que está em casa, acompanhe conosco a leitura. A Bíblia que nós utilizamos, a tradução que nós utilizamos, a revista e atualizada, traduzida pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1993. Acompanhe conosco a leitura do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, verso 6, que diz o seguinte: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Que nessa manhã, Pai, a Tua palavra possa nos impactar e que nós possamos ser transformados por ela. Senhor Deus, que eu possa diminuir para que o Teu Santo Espírito cresça e que toda palavra, Senhor Deus, que eu venha falar possa ser corrigida pelo Teu Santo Espírito e encontrar os nossos corações nessa manhã, Pai. Toma os nossos irmãos e amigos que estão nas redes sociais, que essa ministração da Tua palavra possa falar profundamente na vida de cada um, Pai. Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado já por alguns domingos sobre essa bem-aventurança. Meditamos profundamente. Essa é a terceira mensagem dentro desse versículo. E isso porque, meus irmãos, essa bem-aventurança, o versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, é a bem-aventurança central da mensagem e do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Esse versículo, ele é o centro da mensagem, ele é o clímax da mensagem que depois vai desenrolar todo em cima desse versículo. A compreensão desse versículo, como já falei algumas vezes, solucionaria todo o problema da humanidade. Em Mateus, capítulo 5, verso 6, possui uma profundidade grandiosa para as nossas vidas. Esse versículo, meus irmãos, nos faz voltar para Deus. Enquanto todos os anteriores, todas as outras bem-aventuranças, nós olhamos para nós mesmos e fizemos uma autoanálise. Nessa bem-aventurança, o Senhor Jesus Cristo nos volta para Deus. Esse versículo, meus irmãos, nos compreende em nós. Ele é o único caminho para a bênção do homem. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, verso 6, nós temos o único caminho para a bem-aventurança do homem. É o homem se voltar para Deus. A menos, meus irmãos, que tenhamos fome e sede de justiça, jamais haveremos de obtê-la. A menos que nós tenhamos fome e sede de justiça, jamais vamos vivenciar essa justiça em nossas vidas. A justiça é a solução para o anelo de felicidade que o homem tanto quer na sua vida. Caiu propício de tratar desse tema justamente nesse domingo, da ressurreição. Mas não foi só nesse domingo. Nós começamos meditando nesse versículo, alguns domingos atrás, e nós falamos sobre bem-aventurados justos. E nesse domingo que nós tratamos desse tema, sobre bem-aventurados os justos, nós falamos que os justos são aqueles que recebem a bênção do Senhor. Os justos são aqueles que são felizes. Porém, quando nós analisamos a Bíblia, nós lemos e entendemos a Bíblia, nós entramos numa questão de contradição, porque a Bíblia vai nos informar que nenhum ser humano é justo, que ser humano nenhum é justo na face da terra. Em Romanos capítulo 3, verso 10, verso 11, vai dizer o seguinte: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
e por causa, meus irmãos, dessa triste realidade que o homem se encontra, de que felizes são os justos e não há um justo sequer, nós tratamos naquele domingo sobre 5 disposições na vida de um ser humano, na nossa vida, e falamos que o ser humano precisa estar disposto a se libertar do domínio do pecado, porque ele é escravo do pecado, porque ele está envolto de injustiça, e ele precisa estar disposto a se libertar do domínio desse pecado. Depois nós falamos nesse domingo que nós precisamos estar disposto a querer ter a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos querer ter um libertador, de ter um remidor que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no domingo de aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, além de querer ter esse libertador na nossa vida, a presença de Deus, nós precisamos estar dispostos a viver livre do próprio desejo de pecar. O pecado não pode nos dominar. Nós temos que estar livre desse desejo que nos cerca, que nos assedia o tempo todo, porque está em nós. Mas também nós falamos que nós precisamos estar disposto a ter comunhão com Deus. Você que não pôde meditar nessa passagem, procura os nossos vídeos anteriores no YouTube, que você vai ver essa meditação. E enfim, nós chegamos à conclusão de que o ser humano precisa buscar a imagem do próprio Jesus Cristo em sua vida. O exemplo de Jesus deve fluir em nós, e nós precisamos refletir a imagem do nosso Salvador. 5 disposições, meus irmãos, que apontam para um caminho de justiça, que aponta para um caminho de justificação, uma justificação que foi coroada na cruz do Calvário. Mas depois, no domingo seguinte, nós avançamos na meditação nesse versículo e falamos: felizes os que têm fome e sede. Felizes são aqueles que têm fome e sede. E nesse dia nós falamos sobre a intensidade que devemos ter, a intensidade que devemos desejar a justiça, a intensidade que devemos anelar pela justiça, a profundidade, meus irmãos, do nosso anelo pela justiça em nossas vidas. Aí nós falamos sobre 5 estímulos para sermos bem-aventurados, e o primeiro estímulo foi que nós precisamos ter o propósito de saciar essa necessidade. A fome e a sede necessita ser saciada. Meus irmãos, nós precisamos saciar a carência que nós temos de justiça em nossas vidas. Depois nós avançamos e falamos que nós precisamos ter o propósito de saciar essa necessidade em nossas vidas, e falamos sobre a consciência dessa necessidade que nós temos. Nós temos essa necessidade de justiça, porque nós somos injustos. Nós temos uma carência a qual nós vivemos diariamente, e nós precisamos ter a consciência dessa necessidade. Depois nós falamos sobre essa questão dos estímulos, e falamos que nós precisamos saber que a fome e a sede são saciadas imediatamente quando nós estamos diante de Jesus Cristo. Não é um processo, é automático. No mesmo momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos regenerados. A carência da nossa justiça, o nosso estado de injustiça é eliminada, é sanada em Cristo Jesus, porque nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Mas também nós falamos que além dela ser saciada imediatamente, a fome e a sede de justiça, ela está sendo saciada dia a dia em nossas vidas. Uma vez que nós fomos libertos da escravidão do pecado, a cada dia nós entramos em intimidade com Deus. Cada dia nos alimentamos mais da presença do Senhor. A cada dia nós estamos mais perto de Deus. E nós concluímos a mensagem falando que a fome e a sede serão saciadas de forma cabal e definitiva quando Jesus voltará. Quando Jesus voltar, nós veremos e seremos saciados de toda a fome, de toda a sede de injustiça. Tudo passará, tudo estará cumprido, e nós veremos o nosso Senhor, que vivo está, vindo nas nuvens, nos resgatar,
nos salvar, nos redimir e alimentar toda a nossa fome e sede que nós temos de justiça. Toda a injustiça que nós vemos no mundo passará, toda a injustiça não terá mais lugar, porque o reto juiz governará o mundo. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos olhar para esse versículo com mais carinho. Nessa noite, dessa manhã, depois desses pressupostos que nós já falamos em domingos anteriores, nós podemos aprofundar um pouco mais nessa meditação. Esse texto ele é profundo. O verso 6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E quando nós olhamos para esse versículo, meus irmãos, nós encontramos nele a própria essência da salvação. Ele nos descreve, o ensinamento de Jesus nos descreve a própria essência da salvação. É a perfeita declaração de salvação em Cristo Jesus, mediante a graça divina a todos nós homens. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós já falamos várias vezes, não existe um ser humano justo. Nós não somos justos. Mas só que o texto vai dizer que apenas os justos são bem-aventurados. A justiça é a condição para sermos bem-aventurados. Como, meus irmãos, nós podemos sanar e resolver essa equação que surge nas Escrituras Sagradas? Nós somos justos de um lado, nós somos injustos de um lado. Não há nenhum justo na terra, mas de outro lado requer que nós sejamos justos para sermos abençoados. Como que nós podemos resolver e sanar essa equação que não tem uma igualdade nela? Mas só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus é a perfeita justiça. O nosso Senhor, Ele é a perfeita justiça. Somente Deus é o reto juiz. Todos os homens falharão. Nós não somos justos, e só Deus é justiça e pura justiça. Um atributo divino que as Escrituras nos revelam. Ao olhar para as Escrituras, sabendo que Deus é a perfeita justiça, nós podemos reescrever o verso 6 do ensinamento de Jesus Cristo com o entendimento das Escrituras. À luz da teologia, nós podemos pegar o verso 6 e citá-lo de outra forma. Nós podemos citar o verso 6 da seguinte forma: bem-aventurado os que têm fome e sede de Deus, porque Deus é justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de Deus, porque Deus é justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, quem tem fome e sede de Deus são fartos. É por isso que esse versículo tem uma profundidade. Por isso que aqueles que têm fome e sede de justiça são verdadeiramente bem-aventurados, porque eles têm fome e sede de Deus. Mas, meus irmãos, quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? Quem são aqueles que têm fome e sede de Deus? Quais são as evidências? Quais são os frutos de que tem fome e sede de justiça? Quem está nesse exato momento com fome e sede? Olhamos um momento para a ação biológica em nossas vidas, em nosso corpo. Qual é o aspecto da pessoa que tem fome? Qual o aspecto da pessoa que tem sede? Qual voracidade ele vai para a comida e para o alimento que deseja? Ele olha para frente e vê a comida e deseja com intensidade e vai com ímpeto, com desejo, com força. Ele quer se alimentar, ele quer matar a sede. Meus irmãos, como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas? Quem é a pessoa? Quem somos nós quando estamos com fome e sede? Como nós podemos encontrar essas condições e as evidências de quem tem fome e sede de justiça? Meus irmãos, esse versículo nos coloca diante de uma perfeita aplicação para nos provar, não provar o irmão que está do lado, não provar o irmão que está atrás ou na frente, mas para nos provar se nós temos fome e sede da justiça de Deus. Encontramos nesse versículo, meus irmãos, a condição espiritual para a nossa vida. Quando olhamos para esse versículo rapidamente,
nós encontramos que Jesus nos ensina a essência da doutrina da salvação, mas também o nosso Senhor Jesus Cristo nos submete a um teste nesse versículo, um teste que é prático, um teste que é completo, e nós nos encontramos dentro da doutrina da salvação com esse versículo. Os que têm fome e sede de justiça, meus irmãos, são prontamente fartos, são prontamente satisfeitos, mas aqueles, meus irmãos, que não possuem fome, que não possuem sede, esses que não têm fome e sedes autênticas na sua vida, esses não são satisfeitos, esses se sentem um vazio nas suas vidas. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, eu quero propor para a nossa meditação 5 testes práticos, para cada um de nós nos localizarmos nessa bem-aventurança. 5 testes práticos para que você possa analisar para você mesmo e dizer o seguinte: eu estou dentro desse versículo, ou eu estou fora, ou eu preciso entrar nesse versículo. O primeiro teste que eu quero trazer para a nossa meditação é que quem tem fome e quem tem sede de justiça percebe quanto é falha a sua própria justiça. Quem tem fome e quem tem sede de justiça reconhece a sua injustiça. Será que nós conseguimos chegar a essa conclusão? Será que nós conseguimos entender que os méritos que nós possuímos não são o suficiente para nos salvar? Que os nossos méritos não nos salvam? Que a nossa própria justiça não significa nada? Que se não tivesse esse período que nós comemoramos, a crucificação de Jesus Cristo e a sua ressurreição, sem a Páscoa, nós não teríamos mérito algum para nos santificar diante de Deus? A nossa própria justiça não significa nada diante de Deus? O profeta Isaías nos traz uma mensagem e diz que as nossas melhores ações são como trapo de imundícia diante da presença de Deus. O trapo de imundícia é o termo da antiguidade para, hoje nós teríamos o termo como absorvente. O pano que era usado para a mulher no seu período menstrual. Isaías fala que as nossas melhores ações são como trapo de imundícia diante da presença de Deus. Em Romanos capítulo 7, verso 18, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Meus irmãos, nós não podemos ser condescendentes conosco. Nós não somos bons. Bom só há um, que é Deus, o nosso Senhor, aquele que nos resgata, aquele que nos salva. Nós não podemos ter autossatisfação em nós mesmos. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem Deus, que em nós reina a injustiça. Só assim nós podemos ser alvo da justiça de Deus. Não podemos confiar na nossa própria justiça diante do Senhor. Toda a justiça que nós possuímos é falsa, é enganosa, são trapos de imundícia. Nós precisamos ter fome e sede da justiça de Deus em nossas vidas. Fome e sede de Deus. Meus irmãos, esse é o primeiro teste. Nós não podemos reconhecer a nossa justiça. Quem tem fome e sede de justiça percebe que é injusto, que toda justiça é falha em nós. Aí, meus irmãos, nós caminhamos para o segundo teste que nós temos que fazer. Uma vez que reconhecemos que nós somos injustos, que não há justiça em nós, o segundo teste é que quem tem fome e quem tem sede tem a consciência de que precisa ser liberto. Quem tem fome e quem tem sede de justiça reconhece que precisa ser liberto da sua injustiça. Conseguimos entender, meus irmãos, nós conseguimos entender a nossa desesperada situação. Nós estamos numa situação desesperadora. Ao homem cabe a perdição eterna, porque nós pecamos contra Deus.
A humanidade precisa de um Salvador que entregou a sua vida perfeitamente, uma entrega cabal, definitiva, completa. Não precisa fazer nada a mais. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi perfeito e é perfeitamente capaz de nos salvar. Sem um Salvador, nós estaríamos totalmente destruídos. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo e entregando a sua vida para nos salvar, o que nos restaria era a perdição eterna. Seríamos destruídos. Nós precisamos reconhecer que somos fracassados, reconhecer o nosso fracasso desde o Éden. Todo ser humano pecou e todos estão destituídos da glória de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo. Se Cristo não tivesse vindo para nos amparar, nós estaríamos totalmente perdidos, sem chão, sem caminho. Nós temos essa consciência em nossas vidas. Quando nós entramos por essa porta e sentamos na igreja, nós temos a consciência que sem Jesus, nós não estaríamos aqui. Sem Jesus, o véu do templo não teria se rasgado e nós não teríamos comunhão com Deus. Quando nós cantamos as nossas canções e adoramos ao Senhor, essa verdade é latente em nossa mente. Nós estamos aqui porque Deus nos aceitou no seu relacionamento. Ele enviou o seu Filho e entregou para morrer por nós. Olhamos, meus irmãos, muitos de nós olhamos para os personagens bíblicos que cercam as Escrituras Sagradas e desejamos ser como eles, desejamos nos assemelhar como eles. Queremos usufruir das bem-aventuranças que eles usufruíram, ter a bênção que eles tiveram. Ah, se eu recebesse a mesma coisa que Moisés recebeu. Queremos as bênçãos das suas vidas e queremos a bênção da sua morte, viver eternamente com Deus. Ah, Abraão, se eu fosse igual a Abraão, se eu fosse igual a José, igual a Isaac, igual a Jacó, a Daniel, quantas coisas Daniel fez, a Samuel, quem sabe Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago. Olhamos para esses personagens bíblicos e muitos querem a bênção deles, muitos querem a morte que eles tiveram, ser contado entre os santos. Mas deixa eu contar uma história bíblica, relatar um fato bíblico. Na Bíblia conta a história de um homem chamado Balaão. Nós conhecemos a história dele. Ele foi convocado para profetizar contra Israel, e quando ele estava profetizando, ele não conseguia profetizar contra, e ele profetizava a bênção, mas esse homem, ele ficou marcado negativamente na história da Bíblia. Quando nós olhamos lá em Números, capítulo 23, verso 10, parte B do versículo, uma das bênçãos que ele estava contando, ele relata a história de Jacó, e ao relatar a história de Jacó, ele fala o seguinte: que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja igual ao dele, o fim igual ao de Jacó, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Mas o problema, meus irmãos, é que Balaão queria ter a morte dos santos, ele queria ter a honra dos santos de Abraão, Isaac e Jacó, mas o problema que ele tinha é que ele não queria viver a vida deles. Ele não queria viver a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não tinha fome, ele não tinha sede de justiça. Se nós formos lá para 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, parte B do versículo, vai dizer o seguinte: seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão amou e tinha fome e sede de injustiça, e não da justiça. Ele queria ter a honra da morte, ele queria ter a honra das bênçãos, mas não queria ter a vida que aqueles homens da Bíblia tiveram. Ele não queria ter a vida que Abraão, Isaac e Jacó tiveram. Quantas pessoas estão dentro da igreja e querem as bênçãos dos heróis da fé, a morte deles, mas não querem ter a vida que eles tiveram, não querem passar pelos que eles passaram.
querem viver uma vida diferente da forma do que os heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, tiveram na sua vida. Bem-aventurado, meus irmãos, aqueles que têm fome e sede de justiça, para que nós possamos desfrutar das bem-aventuranças, precisamos viver com fome e sede, porque foi assim que aconteceu com os homens que antecederam nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos ter a consciência de que precisamos ser libertos da nossa natureza e viver com Deus. Meus irmãos, 2 testes que nós tratamos até agora. Esses testes, meus irmãos, nós podemos dizer são testes passivos, são testes subjetivos. Primeiro, nós temos que reconhecer a nossa falha. O primeiro teste, nós temos que saber que nós somos injustos. O segundo teste, nós temos que reconhecer que nós precisamos ser libertos. E o terceiro teste, o terceiro, quarto, quinto, são testes ativos em nós. Testes que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. O terceiro teste é que quem tem fome e sede, procura evitar tudo que é contrário à justiça. Se você, meu irmão, tem fome e sede de justiça, você procura evitar tudo que é contrário à justiça na sua vida. Esse elemento, meus irmãos, é um elemento ativo em nós. É um elemento deliberativo. Em nossas vidas, nós precisamos ter ações ativas. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que nós temos que ter fome e sede, ninguém fica com fome e sede de forma passiva. Quem tem fome e sede procura o que quer se alimentar e do que não quer se alimentar. Quem tem fome e sede procura o alimento. Fome e sede mostra a evidência de uma ação ativa em nós. Nós precisamos aplicar verdades espirituais em nossas vidas para que nós possamos ter fome e sede de justiça. Nós não conseguimos, meus irmãos, chegar ao nível de justiça divina. Isso é uma impossibilidade para nós. Se nós queremos margear a justiça de Deus e nós queremos atingir a ela, nós vamos fracassar e vamos fracassar sempre, porque Deus é perfeita justiça. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, existem ações que nós possamos fazer ativamente, que nos coloca no caminho de justiça. Podemos, meus irmãos, refrear tudo que é contrário à justiça divina. As Escrituras nos enchem de possibilidades, enchem de ações que nós podemos tomar, que são contrários à justiça divina, e nós podemos evitar. Há certas coisas que são indiscutíveis, que nós olhamos claramente e vemos, essas são contrárias à ação de Deus, essa é contrária à ação do Senhor e à santidade dEle. Coisas que nós não precisamos nem mencionar, são claras e objetos em nós. O adultério, o furto, a fofoca, a corrupção, a deturpação sexual que está em nosso dia, o aborto. Quantas são as ações que as Escrituras nos mostram diretamente, que são indiscutivelmente contrárias à santidade de Deus. E quem tem fome e sede de justiça não pratica tais coisas, não pratica sexo antes do casamento, não trata o outro com desigualdade, não maltrata os terceiros, as pessoas à sua volta. Mas, meus irmãos, eu quero focar mais esse parte nas coisas que existem à nossa volta, que contribuem para embotar o nosso apetite espiritual. Quantas coisas que existem à nossa volta que têm o potencial de embotar a nossa vida espiritual. Ações que são perfeitas, ações que são inocentes, ações que são legítimas, que são permitidas, mas, meus irmãos, elas são potenciais para tirar a nossa sede, a nossa fome de justiça. Aperitivos que são fornecidos para nós, que tira a nossa fome de Deus, que tira a nossa sede de Deus, coisas que são consideráveis em si mesmo, que nós podemos olhar e falar o seguinte: nós podemos fazer isso, nós podemos realizar tais coisas, mas quando nós a realizamos, ela apaga a nossa vida espiritual, nos faz olhar para a terra e tira o nosso olhar do céu. Quantas pessoas ficam beliscando esses aperitivos terrenos,
e perdem a fome e a sede espiritual. E hoje em dia, quantas coisas são nos fornecidas para isso? Quantas coisas se abrem para poder ter esse foco em nossas vidas? As redes sociais. Quanto tempo nós ficamos investindo nas redes sociais? É pecado? Não. É legítimo? É. Podemos usufruir? Pode, nós podemos. Mas ele tem potencial de tirar nossa vida espiritual de Deus. A busca por bens nessa terra. É pecado possuir, ter casa própria, ter veículo, ter uma casa de camping, ter uma conta bancária, provisões para o futuro. Não, não é pecado. Mas quantas pessoas estão indo para um caminho a qual não tem domingo, não tem sábado, não tem nenhum dia da semana, perde o contato com a família, perde os laços familiares, perde o contato com a igreja, e ela entra, e os bens entram como potencialidade para acabar com a sua vida espiritual. O desejo do futuro, de construir o futuro, de estar olhando sempre para frente. Quantas pessoas perdem o dia de hoje, porque estão olhando para o futuro, um futuro que às vezes nunca chega. Nunca chega e estão olhando para o futuro. Nós temos que esquecer do futuro? Não. Temos que preparar o nosso futuro, temos que fazer nossas escolas, terminar o primeiro grau, terminar o segundo, o ensino médio, fazer uma faculdade. Quem tem condições de fazer um mestrado, faça o mestrado, se profissionalize. Mas ele tem potencialidade de embotar a nossa vida espiritual. Amizades que nos cercam. Não é pecado ter amigos, nós precisamos ter amigos, precisamos ter laços de amizade, mas quantas amizades nos tiram do caminho do Senhor? Meus irmãos, nós precisamos ter fome e sede de justiça, e para isso, meus irmãos, nós precisamos tirar da nossa vida tudo que é contrário à justiça de Deus. Só assim nós vamos ter fome e sede de justiça. Aí nós temos o nosso quarto teste. Quarto teste, e preste atenção nesse teste. Quem tem fome, quem tem sede de justiça, age ativamente para saciar a necessidade. Quem tem fome, quem tem sede, meus irmãos, age ativamente para saciar a necessidade. Quando nós estamos com fome e com sede em casa, nós não ficamos deixando para depois para beber água. Nós ficamos deixando para depois para comer alguma coisa. Nós levantamos e vamos saciar a nossa fome. Nós vamos saciar a nossa sede. Nós estamos, meus irmãos, nesse versículo, nesse momento, diante de uma ação deliberada. Nós temos que levantar e ir matar a nossa fome. Quem tem fome e sede de justiça quer saciar a fome e a sede de justiça. Quer saciar essa fome. Não deixa para se alimentar depois. É uma busca ativa por retidão, por justiça em nossas vidas. Quem tem fome e sede de justiça propõe buscá-la diariamente. Diariamente busca matar a fome e a sede de justiça. Passa a fazer parte do cotidiano da vida. Quem tem fome e sede de justiça conserva sempre o propósito de matar essa fome, de ter a consciência de que precisa matar a fome e a sede. Não existe desculpa para quem tem fome e quem tem sede. Não tenho para amanhã, não, hoje eu não vou fazer, mas amanhã eu faço. Quem tem fome e sede busca diariamente matar e saciar essa fome. Meus irmãos, seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, seja na escola, seja na internet, seja no meio dos colegas. Meus irmãos, a pessoa conserva cada dia lutando para matar a fome e a sede que tem de justiça. Guardem isso. Quem tem fome e sede de justiça, dedica-se diariamente, dedica-se ativamente para saciar a sua fome e a sua sede. Todos os dias, todos os momentos, ele quer saciar, ele não quer ficar com fome, ele não deixa para se alimentar no dia seguinte, ele quer matar a sua fome e sede. Aí nós temos, meus irmãos, o quinto teste e o último teste para nós meditarmos, para sabermos como que nós estamos dentro desse versículo. Quem tem fome e quem tem sede de justiça, sempre se coloca em uma posição onde seja possível
saciar a sua necessidade. Quem tem fome e sede sempre se coloca em uma posição onde seja possível saciar a sua necessidade. Em outras palavras, quem tem fome e sede sempre está na cozinha. Quem tem fome e sede sempre quer estar perto da geladeira. Quem tem fome e sede sempre quer estar perto do fogão. Quem tem fome e sede quer saber aonde está o alimento para se alimentar. Nós estamos agora, meus irmãos, diante de uma ação mais complexa da nossa vida. É muito mais do que ser santo no trabalho. É muito mais do que ser santo na faculdade. É muito mais do que ser santo na sociedade que nos cerca. Aqui, nesse momento, nós estamos diante de uma busca ativa de ambientes que promovam a santidade em nós. É nesse momento, meus irmãos, que nós estamos promovendo uma ação que nós queremos nos alimentar, nós queremos saciar nossa fome e sede de justiça. É não frequentar lugares que forneçam um ambiente que não seja santos. É sair de lugares que mexem com a nossa santidade, de ambiente que mexe com o nosso ser. É, meus irmãos, aceitar certos grupos de pessoas em nossas vidas e rejeitar outros grupos da nossa vida, porque esses grupos não nos trazem, não nos alimentam a nossa fome e sede de justiça. O salmista sabia muito bem disso. Salmo capítulo 1, verso 1, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça são aqueles que querem estar onde a justiça é promulgada, aonde a santidade é trabalhada. Quem tem fome e sede de justiça quer encontrar Deus aonde Ele está, quer ter todas as oportunidades para estar diante de Deus. Quem tem fome e sede de justiça busca a companhia de quem persegue a justiça de Deus, quer estar em volta de pessoas que são piedosas, que inspiram a piedade na sua vida. Quem tem fome e sede de justiça sai das rodas dos escarnecedores, foge do convívio dos ímpios, para que a vida seja de santidade com Deus. Ele entra no convívio dos ímpios para mostrar que é luz, mas não se assenta naquela roda. Meus irmãos, quem tem fome e sede de justiça se alimenta da palavra de Deus, busca se alimentar da palavra de Deus diariamente. Existe uma dedicação ativa e constante em querer se alimentar dessa fome e busca esse alimento na palavra de Deus. Quem tem fome e sede de justiça se alimenta da oração. Por isso que essas pessoas são bem-aventuradas, por isso que essas pessoas são felizes, porque querem se alimentar de Deus e por isso encontram a bem-aventurança. O tempo, meus irmãos, que nós passamos, o tempo que nós passamos em oração é a proporção exata da nossa fome e da nossa sede de justiça. O tempo que nós dedicamos à oração, meus irmãos, nos diz a cada um de nós o quanto nós queremos Deus em nossa vida. É um teste para nossas vidas. Quanto mais nós queremos estar com Deus, quanto mais buscamos lugares santos, quanto mais nos dedicamos à leitura da palavra de Deus e buscamos em oração, nós revelamos a nós mesmos o quanto que nós temos sede de Deus. Quem tem fome e sede sempre se coloca em uma posição onde seja possível saciar essa fome, saciar essa sede. E concluindo, meus irmãos, essa mensagem, convidando o grupo de louvor, você que está aqui nesse momento, nós que estamos aqui, você que está nas redes sociais, nesse momento, assistindo pelo YouTube, você conseguiu fazer esse teste em sua vida? Não é o momento de você pensar no irmão que não está aqui, e nem no irmão que está do lado, falar assim, está vendo, esse versículo é para você, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para nós, para cada um de nós nos conseguimos nos colocar dentro desse versículo, nós conseguimos fazer esse teste em nossas vidas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você se colocou nessa manhã dentro desse versículo.
Quais as evidências que nessa manhã você conseguiu encontrar em você? Você tem fome e sede da justiça de Deus? Ou você está muito longe de ter fome e sede da justiça de Deus? Como esse versículo, meus irmãos, foi aplicado em sua vida? Como esse versículo está sendo aplicado nesse exato momento em você? Você tem fome e sede de justiça nessa manhã? Ou essa bem-aventurança do nosso Senhor Jesus Cristo está longe, está muito longe de ser o seu estilo de vida? De repente essa bem-aventurança não faz parte do seu contexto de vida. E você até fala o seguinte: é impossível alcançar esse estilo de vida. Tudo é possível ao que crer. Em Deus tudo é possível. Qual foi o resultado que você encontrou nessa manhã? Qual foi o resultado que você encontrou nesse teste? Ter fome e sede de justiça, meus irmãos, é fazer tudo o que nós falamos. É fazer esses 5 testes diariamente em nós. E depois de fazer tudo isso, depois de conseguir realizar esses 5 testes, você descobre que você ainda não fez o bastante na sua vida. Você descobre que ainda não fez o bastante que precisa ser realizado. As pessoas que têm fome e sede agem de uma forma desesperadora. Quem tem fome e sede de justiça age desesperadamente em direção à fonte que alimenta a fonte e a sede de justiça. Não é simplesmente ficar diariamente de uma forma passiva, de uma forma que deixa a vida me levar, e um dia, quem sabe, essa palavra fará sentido para mim. Quem tem fome e sede de justiça, põe, meus irmãos, todos os esforços necessários para suprir essa necessidade. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele abriu a porta para que nós possamos ser saciados da nossa fome e da nossa sede de justiça. E nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguir essa fome e sede. A nossa fonte, meus irmãos, a nossa fome precisa ser saciada de alimentos vindos de Deus diariamente. Um momento, meus irmãos, esse é um momento para nos sondarmos. É um momento para saber de que nós temos fome e sede nesse momento. Qual é a tua fome? Qual é a tua sede? O que você está mais necessitando? O que você mais busca? Mas, meus irmãos, eu tenho que dizer uma coisa: o nosso Deus é aquele que sonda o mais profundo do nosso ser. Se você nesse momento está te sondando, está se sondando, o nosso Senhor também está te sondando nesse momento. Ele tudo vê, Ele tudo sabe sobre as nossas vidas e conhece a nossa fome, conhece a nossa sede. E sabe se a nossa fome e sede é de justiça ou não. Nós podemos esconder das pessoas à nossa volta, mas nós não podemos esconder nada do nosso Deus. Nós não conseguimos esconder qual é o nosso apetite. Qual é o nosso apetite nesse momento? E quando Deus nos sonda, nada podemos ocultar dele. Nada está escondido do nosso Senhor. E sem o Senhor, sem Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus, nós não somos nada. Somos injustos. Nós somos palha. Nós somos pó e cinza. Nós somos trapo de imundícia. Nós precisamos de Jesus Cristo, porque só Jesus pode nos levar muito mais além. Quando os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele nos enche da paz que só Ele pode dar aos nossos corações. Ele nos alimenta da justiça que tanto temos fome, de tanto temos necessidade. Deixa eu terminar essa mensagem conjugando 2 versículos. Vamos conjugar 2 versículos, unir 2 versículos nessa manhã. Mateus capítulo 5, verso 6 e o final de Efésios capítulo 3, verso 19. Se nós unirmos esses 2 versículos, nós temos o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos com toda a plenitude de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos com toda a plenitude de Deus. Porque justamente, meus irmãos, Deus é justiça. Deus é justiça, a justiça que nós precisamos. Bem-aventurado é ter fome e sede de Deus em nossas vidas. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de Deus, porque serão fartos da presença de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Vamos louvar o Senhor?